Para visualizar a iluminação com rastreamento de caminho, ative os Cycles nas configurações de renderização. Na aba Editar das preferências, na seção, certifique-se de ter o dispositivo e modo de renderização corretos selecionados. Para placas GTX, escolha CUDA. Para placas RTX, selecione Óptica. Para placas AMD, vá com o GIP. E para placas gráficas Intel, escolha uma API. Usar a placa de vídeo para renderização pode melhorar significativamente os tempos de renderização. Então, certifique-se de tê-la selecionada para um desempenho otimizado. Carregar kernels de renderização pode levar alguns minutos na primeira vez. Para atualizar e possivelmente mostrar a visualização renderizada, você pode alternar do modo render para o modo sólido e depois voltar ao modo render novamente. Isso pode ajudar a atualizar a visualização e exibir o resultado renderizado se ele não estava aparecendo antes. Agora, você pode notar uma iluminação incorreta na cena. E isso é porque ainda não importamos e ativamos nosso HDRI que capturamos nas primeiras partes do curso. Uma vez que você importou seu HDRI, pode notar que ele está transformado erroneamente e a taxa de exposição da luz não coincide com o resto da cena. Isso ocorre porque o HDRI precisa ser devidamente alinhado e ajustado para combinar com as condições de iluminação da sua cena. Comece alterando a força do HDRI. Para evitar que o HDRI bloqueie o fundo filmado com sua câmera, vá para a aba Render, depois em Film, ative Transparente. Isso permitirá que as imagens da sua câmera apareçam no fundo do HDRI. Para transformar o HDRI, vá para a aba Shader e selecione o elemento World. Dentro, você encontrará 3 nós conectados. Adicione um nó de coordenada de textura e um nó de mapeamento. Conecte esses nós ao resto. E agora, você pode controlar a rotação e localização do HDRI usando os controles deslizantes especificados no nó de mapeamento. Isso permitirá que você posicione corretamente o fundo HDRI em sua cena. Estou tentando combinar a perspectiva do HDRI e do fundo da maneira mais precisa possível, alternando entre o HDRI ligado e desligado. Para adicionar realismo, precisamos incorporar uma sombra. Para conseguir isso, adicione um plano que funcione como um captador de sombra. Certifique-se de que o motor de renderização Cycles está ativado, pois a opção Shadow Catcher não aparecerá de outra forma. Certifique-se de que você desativou todos os outros objetos em sua cena que não devem ser visíveis, pois eles podem projetar sombras incorretas e criar elementos indesejados em sua composição. Isso ajudará a manter a precisão das sombras na sua cena. Vá para as configurações do mundo e ajuste a intensidade do HDRI para corresponder à intensidade da iluminação nas filmagens. Assim, garantirá que a iluminação HDRI pareça natural e combine bem com o resto da cena. Para evitar que a sombra seja cortada no lugar errado, dimensione o Shadow Catcher de acordo para combiná-lo com o fundo. No meu caso, fiz o captador de sombra do tamanho do campo de cascalho, o que é uma boa abordagem para garantir que a sombra pareça realista e alinhada com o ambiente. Se o seu modelo ou suas texturas não forem realistas, certifique-se de corrigi-los para alcançar o realismo que está procurando. Por exemplo, no meu projeto, notei que o IOR do painel de vidro era muito alto. Então, ajustei-o. Outra coisa que você pode fazer é adicionar texturas de ruído aos mapas de aspereza em seus ativos para torná-los mais realistas. Esses pequenos ajustes podem fazer uma diferença significativa na qualidade geral e na credibilidade da sua cena para obter o verdadeiro brilho e cores do seu fundo na área de visualização. Selecione a câmera e vá para as configurações da câmera. Abra a configuração de imagens de fundo e defina a opacidade para 1.0. Isso permitirá que você veja a imagem de fundo com mais precisão ao compor sua cena 3D. Você também pode aumentar o Pass Part Out para 1.0 para tornar tudo o resto, exceto a visão da câmera, completamente preto. Use Ctrl+B para marcar toda a visualização da câmera e renderizar apenas o que está dentro do viewport da câmera. Isso ajuda você a focar na área específica que deseja renderizar e excluir tudo que está fora do campo de visão da câmera. Certifique-se de remover todas as luzes da sua cena para que apenas o HDRI forneça sombras. Deixei uma luz na minha cena, como você pode ver aqui, para ter uma melhor visualização do outro lado do helicóptero enquanto eu estava trabalhando na visualização de renderização. No entanto, recomendo que você não faça o mesmo e o remova desde o início. Mais tarde no curso, também removi esta luz. Para separar a sombra do resto do clipe, coloquei o captador de sombra numa coleção separada. Por padrão, o verso.
A coleção de fundo está definida como holdout, que esconde os objetos nessa coleção dessa camada de visualização. Para evitar confusão, clique com o botão direito na coleção de fundo e limpe o holdout das configurações da camada de visualização, assim como eu fiz. Também queremos um plano que capture todas as reflexões. Para conseguir isso, adicione um novo plano e crie uma nova coleção. Arraste o avião recém-adicionado para a nova coleção. Você pode nomear a coleção Reflexão ou algo similar para lembrar que coleção representa o quê. Ative Definir. Apenas indireto para permitir reflexos acontecendo do avião para o helicóptero. Definir. Apenas indireto torna o avião visível apenas em reflexos naquela camada de visualização. Quando adicionamos o plano destinado à reflexão, você pode ver que alguns artefatos estranhos aparecem. Isso ocorre porque o plano de sombra e o plano de reflexão têm a mesma posição Z, exata. O Blender não sabe qual priorizar, resultando nas falhas. Desative a sombra visível do Shadow Catcher, porque não queremos que o plano do Shadow Catcher projete uma sombra nos objetos abaixo dele. Neste caso, o plano de reflexão. Para evitar que a luz do solo ilumine o lado de baixo do helicóptero, podemos ampliar o plano de reflexão e ajustar sua cor para combinar com a cor do solo. Assim, o helicóptero não receberá iluminação extra por baixo, mas ainda receberá a correta reflexão de cor de baixo.